consagração. E até onde me consta, em todas as outras aparições que eu li, pelo menos, pode ser que tenha alguma que são muitas, né? Mas em todas que eu li, em nenhuma outra Nossa Senhora convoca o Papa. Só em Fátima. Fátima ela convoca o Papa. O Papa deverá fazer uma consagração. E eu até esqueci um detalhe aqui. Ela pede para o Papa, em união com os bispos da Igreja Católica do mundo inteiro, deverão me consagrar ao mundo e à Rússia no Imaculado Coração. Esqueci do detalhe dos bispos aí. Né? Tem que convocar todos os bispos. Né? Bom, por que Nossa Senhora convoca o Papa? Porque o Papa é o que tem as chaves do céu e da terra. Tudo que ligar na terra está ligado no céu. Mesmo que não seja um dogma, não é um dogma, não é dogmático, né? Mas o fato de um Papa representando o Cristo na terra, né? Porque o Papa, independente da pessoa que ele é, né? Ali ele está personalizando quem? Jesus Cristo é descendente, não é, como fala? Tem uma palavra que eu esqueci agora. Está representando. Representando, tem uma palavra, sucessor. Ele ali no caso ele é sucessor de Pedro. Né? Então, independente da vida pessoal dele, ou o que ele fala e tal, naquele momento que ele faz a consagração, Deus está vendo ali a representatividade de pontífice, aquele que liga a terra ao céu, a ponta, né? Está no ponto, né? Vocês sabiam que o Papa tem 7 títulos? Sabia dessa agora? Ele tem 7 títulos, né? Mas Papa não está incluso. Sabia dessa agora, doutor? Papa não é título dele, não. Papa é um apelido que nós demos a ele. Né? Mas não existe, a palavra Papa na verdade não é papai, né? Exatamente. Tecnicamente a palavra Papa não faz parte, né? E o primeiro título é Pontífice, os outros eu não lembro. Só lembro o último, Servo Servorum Dei, servo dos servos de Deus, né? Mas não tem Papa, né? Aí eu sou meio curioso, né? Mas eu quero ver por que deram esse nome Papa para ele. De onde surgiu esse nome Papa, né? Eu fiquei curioso, né? Aí eu fui ver na história da igreja, durante muito tempo nunca usou o nome Papa, era Pontífice, era o Santo Padre, né? Santo Padre, tal, Santo Padre e tal. Aí eu fui ver que na história, quando tinha a Santa Inquisição, né? Aí quando a pessoa era julgada, e ela não queria ser julgada por aquele júri que estava ali, ela erguia a mão e falava assim, eu quero ser julgada pelo Papa. Quando ela dizia isso, ninguém mais podia tocar nela, no sentido de prender alguma coisa, né? Mas conduziam ela até Roma, e lá ela seria julgada pelo Papa, né? Sabe quantos julgamentos o Papa fez desse povo que pediu para ser julgado pelo Papa? Nenhum. Chegava lá, o Papa mandava fazer uma casinha, dar uma casinha lá no fundo, um canto lá de Roma para eles, judeu ou não que fosse, protestante, judeu que fosse, botava lá e esquecia eles lá, ó, deixa ele tocar a vida deles, o Papa nunca fez nenhum julgamento. E aí o pessoal falava assim, olha, em italiano, né? Os italianos têm uns ditos assim que só dá para falar em italiano, né? Eu não lembro agora a versão em italiano, mas era mais assim, né? Esse homem é um paizão, né? É um papa, porque o cara vem condenado. Aí ele chega aqui para ser condenado ou absolvido pelo Papa, o Papa não faz uma coisa nem outra, dá uma casa para ele, dá emprego para ele e bota ele lá no fundo. Isso é um paizão. Né? E foi aí que surgiu o apelido de Papa. É um paizão. E aí pegou, né? O Papa é o pai. Né? É que nem o nosso caso aqui no Brasil, a gente chama o padre de padre, né? Mas na verdade não existe, não é padre. Ele é sacerdote. Né? Ele é sacerdote. Você vai em outro país, no Paraguai, chama um padre de pai. Tirar na cara, eu não sou pai. Que padre em espanhol é pai, né? Agora eu não entendi ainda porque no Brasil a gente chama ele de padre. Eu não consegui achar o ponto histórico, a inflexão histórica que faz com que nós chamamos eles de padre. Mas por que nós consideramos o sacerdote padre? Só aí, para ver se enriquecer um pouco o que você está dizendo. Eu tenho uma palestra do padre Paulo Ricardo que explica essa hierarquia, entendeu? Essa hierarquia da chave, de ligar a chave do céu e a chave da terra, tá entendendo? Então, para que essa chave chegue a mim, entendeu? Então a hierarquia vem até o Papa, até o Papa, entendeu? Então por isso é que há também essa conotação de pai, né? Entendendo? Mas e a hierarquia, porque ele compara exatamente na escada de Jacó, né? Sim. Que os anjos iam, subiam e desciam no sonho de Jacó, né? No sonho de Jacó. Que aquela escada é Jesus Cristo, né? Tá entendendo?
aquela subida e descida. Sim, então entendi. ele faz uma comparação muito bonita. Depois você procura na internet, você vai ver uma Eu acho que eu já belíssima. assisti isso daí. Já, né? Já, eu sempre vejo. Mas o sistema, a parte cultural do Brasil é que o sacerdote, ele assumiu como que um papel de paizão mesmo na comunidade dele, né? Então, como ele praticamente passava, agora nem tanto, agora cada 5 anos muda o padre, né? Mas o padre, quando ele é encardinado na paróquia, ele ficava desde moço, sei lá, 30 anos até os 90 anos. Então, quer dizer, passava 3, 4 gerações na mão dele, né? Batizando, casando, filho, neto, bisneto e tudo. Então, isso formava um vínculo familiar com ele muito grande. Então, ele era considerado o quê? O pai daquela comunidade, né? Por isso que deu o nome. Mas já, por exemplo, nos países hispanos se fala cura. Não se fala padre, né? Fala cura. Cura. No Paraguai, Argentina, chega lá é cura. Por que é cura, eu não sei. Bom, o fato é que, o que eu queria dizer é que a única aparição de Nossa Senhora que convoca o Papa é Nossa Senhora de Fátima, porque tem esse poder que o senhor falou agora, né, da chave, embora não seja um dogma, mas o fato do Papa fazer essa consagração diante de Deus, isso tem uma abertura e uma grandeza muito forte para trazer graças especiais para o mundo, entendeu? Consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. A chave não é um dogma, é uma verdade. Porque está escrito na Bíblia, no Evangelho, que Jesus nomeou, entregou a Pedro as chaves do céu e da terra. Tudo que é uma realidade, é um fato real. É um fato. Entendeu? Então não é dogma. Dogma é aquilo que você não aconteceu. Que você acredita por uma questão de fé. Né? Não, dogma mas é esse aquilo que fato... o Papa declara que aconteceu, mas que não tem prova, né? Tem não prova, mas é pela fé mesmo. Isso é um fato real. Aconteceu. O que eu estou falando é que a consagração que o Papa fez ao Imaculado Coração de Maria não é um dogma. Assim. Entendeu? Mesmo não sendo dogmático a consagração, né, pelo fato dele ser Papa, diante de Deus existe um apreço por Deus muito grande, que traz de Deus para o mundo muitas graças, porque ele consagrou o mundo ao coração de Maria. Embora isso não seja uma coisa que, digamos assim, seja dogmático a consagração. Não é dogmático. É um ato de fé que o Papa fez para atender o pedido de Nossa Senhora. Essa é a questão. Entendeu? Não é se tu for da chave. Porque só abrindo um parênteses, eu fiz teologia, porque eu sempre fui católico desde meus pais, né? Avós e tudo. Meu pai tirava novena, tirava texto, porque não tinha padre, né? Na época, no interior. Então a nossa família todinha, naquele tempo chamava-se Ararendá. E hoje? Era a igreja de São Vicente de Paulo, em homenagem a mim, que meu avô construiu. Era uma igreja desse tamanho. Onde é? Hoje chama-se cidade de nos chamamos Canabá, a cidade de Ararendá hoje, perto de Nova Russa. Nova Russa. Então eu tinha essa tradição, inclusive, de quando eu fui a São Paulo, me formei por lá, etc, etc. Quando eu cheguei, antes de ir trabalhar, eu assisti a missa às 6h30. E naquela época eu tinha visto de manhã, né? Aí resultado, todos os dias. Aí depois, como eu não tinha espaço para trabalhar na igreja católica, numa posição mais evoluída, eu fiz teologia. Terminei o curso de teologia, aí fui para a igreja batista. Olha como Deus trabalha as pessoas. Fui para a igreja batista. Na primeira igreja eu fui expulso. Depois mudei, fui convidado para ser pastor de outra igreja. Fui expulso. Está entendendo? Que saí sendo expulso. Fui expulso 3 vezes, 3 igrejas. Aí foi que eu recebi um chamado muito grande para voltar à igreja católica. Está entendendo? Aí foi quando eu me dediquei também ao estudo exatamente de Maria. Eu estou dando aqui porque eu... Estou dando esse depoimento porque eu estudei teologia também. Sente, né? Eu achei curioso essa história porque ela é exatamente igual a um primo que eu tenho. Deixa eu só terminar Ele aqui. fez exatamente o que eu fiz, só que infelizmente ele ainda não conseguiu chegar à conversão. Deixa eu só terminar. A única coisa, uma das coisas que eu não aceito hoje, que os protestantes, como chamam, né? A Assembleia de Deus, essas coisas, não é uma religião cristã, para mim não é uma religião cristã. Eu passei por elas. Porque exatamente não tem o reconhecimento da sucessão de Maria, veja bem, como imaculada, uma mulher virgem, imaculada, que foi noiva e visitada por um anjo. Depois que teve Jesus, continuou virgem, imaculada e assunta aos céus e não provou o pecado. O seu corpo não provou o pecado.
Uma mulher que teve o prazer único na carne de acalentar o Filho de Deus. Como é que você pode negar? Você pode negar uma história dessa, está entendendo? Então, essas coisas me deixam até assim emocionado, porque o trabalho que essa mulher e Jesus e São José fez com Jesus Cristo é uma coisa que não tem como você, eu imagino você receber o Filho de Deus ou o próprio Deus, ensinar as primeiras palavras, ensinar a caminhar, amamentar o próprio Deus encarnado, né? É uma coisa assim que você não pode negar. E esse é fato real. Como se diz São Bernardo, é uma grandeza insondável. Não tem como você... E isso são fatos reais. Isso não são coisas de dogma, nem de inspiração. São coisas reais. São coisas reais. A fuga de Maria e São José para o Egito, para se cumprir a profecia de Oséias, foi uma coisa espetacular aquilo ali. Entendeu? Surgiram de madrugada para proteger o filho. Entendeu? O uso dos 3 presentes que os reis magos deram foram coisas fantásticas, cada um teve uma função. Aquele ouro que ele recebeu quando ele estava já na fronteira, atravessando para o Egito, que o exército, o Herodes estava pegando ele rebolou o saco de ouro para eles, e eles se preocuparam em pegar aquilo que é do mundo, e se esqueceram, e eles conseguiram atravessar a fronteira para o Egito. Aí faz parte da tradição. Então são fatos reais, entendeu? Que você tem, você tem que ler a Bíblia e ler também aquelas pessoas, os mártires, que receberam revelações de Deus, tá entendendo? Sim. São provas vivas, tá entendendo? Dos milagres que Deus fez e da história complementar da Bíblia. Todos os mártires, como São Francisco, é uma história complementar da Bíblia, porque eles receberam revelações sagradas, divinas, entende? Então isso lá não existe. Não existe. Nas igrejas que eu passei, evangélica, não existe isso. Não existe, entende? Não. Então, por isso que Deus não deixou que eu permanecesse dessa. Entende? Está certo. Bom, só para complementar aqui, então, para a gente não ficar tão embaralhado. Desculpa eu ter tomado tempo, mas eu precisava desse na frente, exatamente na frente da Não, por mim não tem problema, sabe? Eu só fico um pouco preocupado porque às vezes vai ter alguém que está um pouco cansado e tal. Não, nós aqui a gente vai. Está tranquilo, né? Para focar. Não, eu por mim vou até, se pegar, até 3 da manhã, né? Mas só vamos só sintetizar aqui. Então, quando a gente coroa Nossa Senhora, no nosso caso aqui, a coroação não é só uma coroação festiva, mas é uma coroação votiva. É que a gente se devota a Nossa Senhora, se entrega totalmente a ela. Então, essa coroação para nós é uma consagração, para em união com o Papa, fazer essa entrega a Jesus pelas mãos de Maria, como diz São Luís Maria de Montfort. Quando eu coloco o texto na mão de Nossa Senhora, aí já estou dizendo assim, é o segundo pedido de Nossa Senhora, que é de rezar o rosário todo dia, né? Depois, a Nossa Senhora pediu, através da Lúcia, né, e esse movimento que nós estamos hoje, que a gente propagasse também o quê? Que as pessoas que puderem, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, a seguinte devoção: confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar um mistério do rosário. Aí isso pode ser feito em particular ou em grupo. A confissão pode ser 8 dias antes ou 8 dias depois. Quem já se confessa, por exemplo, pela primeira sexta-feira, não precisa se confessar 2 vezes. Uma confissão vale os 2 dias, tá certo? E o sábado? O sábado você pode rezar em casa o terço, fazer a meditação e vai na missa comungar em reparação aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Agora, existem locais que o pessoal faz em grupos, né? E nós vamos começar a fazer, não sei se vocês conhecem o Colégio Fiário, lá na Delmiro Gouveia, onde começa a Vertiçar ali. Sabe onde é a Praça do Liceu? Onde tem os bombeiros? Então, aquela rua que vem ali, que antes de começar o Vertiçar, que eu esqueci o nome agora, é Delmiro Gouveia, não? É Delmiro Gouveia. Acho que é Delmiro Gouveia, é o último quarteirão da rua, depois vai virar o Vertiçar, né? Tem um colégio ali, que era o antigo colégio das Irmãs de Santana. Hoje é o colégio Fiário, colégio particular. Mas tem a capela tradicional, como a gente fala, capela histórica, né? Que ele reformou, mandou pintar e tudo, mas a capela está vazia, assim, só está a capela e os bancos, né? Então, o dono do colégio pediu ao nosso movimento, da Universidade de Fátima, para ele fazer lá o terço e a meditação todo o primeiro sábado.
Então, dia 7 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Nós vamos começar a fazer lá todo o primeiro sábado, às 4 horas da tarde. Porque 5 horas é a missa. Mas lá ainda não tem padre para celebrar a missa, então nós temos que levar um padre, né? O padre que aceitou ir agora foi o padre Apolônio. Né? Conhece ele, não? Conhece? Não. Está aposentado, entre aspas, né? Existe aposentado a padre, né? Mas ele vai... Aquele padre Apolônio, você lembra lá na São José, né? Ele celebra em vários lugares. É São José aqui, São José do Papicu. Do Papicu, pronto, alguém falou isso para mim. Agora esses dias eu estive lá do lado da capela e a mulher falou, ele celebra aqui na São José. Eu assisto a missa de São José, na igreja de São José, porque passou nos domingos, e às vezes ele é aqui celebra. Pronto, aí esse primeiro sábado, dia 7 de outubro, ele já colocou na agenda dele, já está certo ele. O próximo sábado a gente vai ver ainda conforme é o primeiro sábado do mês. Do mês, Agora lá não vai ter confissão, é só o terço, a meditação e a missa. A confissão vocês têm que ver antes, né? Aí aqui na paróquia, 8 dias antes ou 8 dias depois, né? É 7 de outubro. 7 de outubro. E é o dia? É o dia de Nossa Senhora do Rosário, viu? É o aniversário. Nossa Senhora do Rosário, tá vendo? Eu estava